Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão. Hoje aqui ao meu lado, Viviane Gonçalves. Prazer tê-la de volta, Vivi. Olá, que bom estar aqui de novo. No programa de hoje, Vivi, vamos conversar sobre o Pacto Cearense pela Primeira Infância, né, fomentado aqui pelo TCE Ceará. E hoje conosco, quem é a nossa convidada hoje? Mais do que especial. Hoje nós recebemos a Luciana Queiroz e vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse pacto cearense pela primeira infância, proposto pelo tribunal e que fomenta boas práticas, fortalece o serviço público em prol dessa faixa etária de 0 a 6 anos. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Dimitri. Obrigada, Viviane. É um prazer estar aqui em nome da presidência do Tribunal de Contas. Luciana, seja bem-vinda. E vamos conversar assim, começar pelo nascimento, né? Como foi que surgiu essa faísca de olhar para essas crianças nessa faixa etária de 0 a 6 anos? Tudo iniciou ano passado, né, com a gestão do Dr. Holden Queiroz. E ele veio nessa mentalidade para fugir um pouquinho além das fiscalizações que a gente já faz, baseada em risco, materialidade, relevância, mas ele queria trazer uma política pública que ele pudesse dar algo mais a esses gestores, a essa sociedade principalmente. E aí já vinha acontecendo um movimento dos tribunais de contas do Brasil, bem forte, voltado à primeira infância, desde 2022, com a Carta de Fortaleza, e ele entendeu que era uma política pública que precisava também ser fortalecida aqui no estado do Ceará. E aí surgiu dessa vontade, e ele se reuniu com os demais conselheiros, e a gente está atuando desde 2024 na causa da primeira infância. E Luciana, em abril teve o lançamento do Pacto Cearense pela Primeira Infância, que foi um evento grande aqui na sede do tribunal, reuniu representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, universidades, ONGs, então assim, uma união de esforços, né? Explica pra gente um pouquinho a importância de reunir tantas instituições em prol da primeira infância. Quando a gente começou a estudar, entender um pouco mais sobre as políticas públicas da primeira infância, a gente entendeu que ela realmente é uma causa social multidimensional. E um dos maiores pilares para essa política pública avançar seria a questão da intersetorialidade. Além dos municípios terem seus planos municipais, né, que são as políticas internas municipais, ter essa intersetorialidade, mas não só a nível de setores de governo, mas a nível de níveis de governo. E também extrapolando para o lado que a gente fala extragovernamental, que é trazendo, né, as organizações sociais que atuam também em prol dessas políticas públicas. Então, a gente entendeu que esse era o maior pilar, que essa intersetorialidade funcionasse como uma governança colaborativa. Então, vai desde toda a rede de garantia dos direitos da primeira infância, perpassa não só aquele serviço prestado pelos municípios, mas perpassa por uma construção de política pública, muitas vezes de concessão de um benefício financeiro para aquelas famílias de vulnerabilidade, perpassa para a garantia dos direitos legais que o Tribunal de Justiça pode estar atuando, a Defensoria Pública pode estar atuando, o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, atuando nessas políticas públicas que são prestadas. Então, é toda uma rede que faz a garantia dos direitos da primeira infância. O Tribunal de Contas tem também atuado junto aos municípios, né? Eu mesmo participei, fui fazer uma cobertura aqui pelo Tribunal de Contas, né? Sobre ali a primeira infância aqui no interior do estado, né? Até com a servidora, com a Priscila. E a gente vê essa preocupação mesmo aqui do Tribunal de Contas de atuar com o município, não só com creche, né? Com os benefícios que o município pode dar. Por que é tão importante esse chegar junto do tribunal, ali com os municípios? Apesar de a gente ter toda essa rede de apoio, né, que vem desde a União, estados, municípios, é de fato nos municípios que os serviços são prestados, né? E nessa primeira fase do Pacto Cearense, e principalmente nessa nova gestão municipal, né? Porque a gente inicia mais um ciclo de governo agora nos municípios. A gente entendeu que precisava fortalecer a governança interna nos municípios. Aproveitar essa oportunidade. O que seria isso, né? Essa estruturação dessa governança interna? É que os prefeitos entendam que essa é uma política pública que precisa ser priorizada,
Constituição Federal, inclusive, diz isso, que ele precisa estabelecer um comitê intersetorial interno e que esse comitê funcione, que ele precisa não só ter um plano municipal, mas que esse plano municipal tenha um plano de ação para aquele ano, para as secretarias entenderem qual é a atuação dela para aquele ano, né? Então, assim, a gente viu que precisava estar fortalecendo essa governança interna dentro dos municípios e que eles entendessem que isso deveria ser priorizado e que é muito importante para a nossa sociedade. E Luciana, com o Pacto, né, Cearense pela Primeira Infância, o Tribunal de Contas ele oferece ainda mais um serviço, né? A gente tem um site agora. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente como que funciona esse site, o que é que os gestores, os cidadãos, o que é que eles vão encontrar nesse ambiente virtual, né? E por que é tão importante ele? O que é que ele tem de tão inovador? O tribunal, desde o momento que começou a discutir sobre esse Pacto Cearense pela Primeira Infância, né, esses compromissos dessas entidades, a gente queria não ter só algo no papel, né? De ter aquele momento de assinar, eu tenho um compromisso com a primeira infância, mas que esses compromissos realmente fossem realizados. E aí, para cada compromisso pensado no Pacto Cearense, a gente imaginou quais as ações que aquela entidade signatária deveria realizar para que aquele compromisso realmente saísse do papel. Então, aí veio aquela ideia, tá, mas onde isso vai ficar disponível? Onde isso vai ser possível acompanhado? Realmente essa evolução das entidades signatárias, essas ações de boas práticas, porque não deixa de ser uma ação de boa prática, a gente precisa divulgar isso, de que os municípios estão buscando, não só os municípios, né, todas as entidades signatárias. E aí a gente começou a desenvolver um ambiente web, e esse ambiente web traz não só para você conhecer o Pacto Cearense, né, o documento do Pacto Cearense, mas para você acompanhar para cada entidade signatária que tem o seu compromisso no Pacto, acompanhar tanto o compromisso como as ações que estão sendo realizadas de boas práticas para atender aquele compromisso. Então, além disso, a gente também tem uma biblioteca disponível com os últimos guias, manuais, inclusive o nosso manual orçamentário de classificação orçamentária dos gastos com a primeira infância. Então é um ambiente bem interativo, tem bastante informação, fala da importância da primeira infância. Então, assim, realmente é uma plataforma bem inovadora e a gente faz com que ela deixe transparente essa atuação frente ao Pacto Cearense pela Primeira Infância. Eu acho que só para fortalecer, não é um ambiente que assim, todo município, todo órgão, todo município, né, consegue ver o que cada um está fazendo. Não é um ambiente de competitividade, é um ambiente para você se espelhar no que o outro está fazendo e poder aplicar no seu município. Perfeito. A gente diz que, né, quando uma boa prática ela é disponibilizada, o outro que ainda não executou, ele pode conhecer e aplicar no seu município, na sua gestão, aquela boa prática. Então, assim, é uma união de esforços, é um ambiente para trazer uma união de esforços. E todo mundo ganha, né, Luciana? Com Principalmente certeza. As crianças. Com certeza. Não, e o que eu acho interessante também, que às vezes a gente precisa até abrir a mente, quando você investe na primeira infância, principalmente nessa de 0 a 6 anos, você está investindo no futuro também. Então, abre novos tipos de escolaridade, novas perspectivas para essas crianças, que você hoje tem um gasto muito excessivo em algumas áreas, você pode diminuir esse gasto porque houve um investimento inicial. Com certeza. E eu acho que esse é o papel do Pacto Cearense pela primeira infância, é justamente investir no futuro. Investir agora para investir no futuro. Com certeza. Aproveitar, falando do Pacto Cearense, tá tendo caravana, Vivi. Pois passeando aí por todo o interior. Explica um pouquinho pra gente, Luciana, sobre essas visitas do tribunal nessas macro-regiões, né? Quando a gente começou a discutir como seria o lançamento do Pacto Cearense pela Primeira Infância, veio muito aquela vontade de realmente chegar próximo daqueles municípios, daqueles órgãos que de fato estão executando os serviços, até para a gente conhecer as realidades. E aí, de fato, veio a proposta da gente fazer um lançamento oficial aqui em Fortaleza, com os municípios mais da região metropolitana, mas está indo a 8 municípios regionais, polos, para estar de fato
fato, junto com essas pessoas, para a gente poder estar recebendo não só o prefeito, mas os secretários de todas as pastas daquelas prefeituras. Então, assim, está sendo momentos bem proveitosos. A gente consegue também conhecer boas práticas que aqueles municípios já praticam na primeira infância, né? A gente consegue se aproximar mais, de fato, daqueles gestores, né? Daquelas pessoas que estão colocando no dia a dia, prestando esses serviços para a primeira infância e para as famílias que também são beneficiadas. Essas visitas desses municípios não são só municípios já participantes, né? Há visitas, até porque para ter incentivo, acredito, de municípios que eles façam adesão desse pacto. Sim, no momento do evento, a gente tem a celebração da adesão. Os municípios, eles já podem estar aderindo, todos os 184, e outras entidades que também tenham a vontade de aderir, né, ao Pacto Cearense. Não precisa esperar o TCE passar na cidade, não né? precisa esperar. E a gente realmente já está recebendo essa manifestação antes de chegar, né, a caravana, vamos dizer assim, no interior, mas existe um momento específico para essa assinatura, e embora aquele município, aquele prefeito ou a presidente da Câmara já tenha aderido, ele também faz novamente essa simbologia de estar assinando o termo de adesão, de estar recebendo o certificado de que apoia essa política pública e apoia esse movimento. Luciane, quem tem interesse, então, de fazer essa adesão, logo faz o quê? Entra no site? Isso, entra no site, lá vai estar disponibilizando os termos de adesão, seja para nível municipal, seja para uma entidade que queira ser apoiadora a esse movimento, e nos encaminha por e-mail específico do pacto, que é pacto.primeirainfancia@tce.ce.gov.br. Então, todos estão convidados, né, para esse movimento do Pacto Cearense pela Primeira Infância. Luciana, quero agradecer a sua participação, de esclarecer mais sobre o pacto, o que é esse pacto, por que é tão importante, tá? Muito obrigado pela sua participação. Eu espero que todos, né, façam a adesão, porque é um movimento para o futuro. E é um compromisso de todos, né, de gestores públicos, de educadores, de pais, né, todos em prol aí da primeira infância. Eu que agradeço, é uma oportunidade de estar falando pelo Pacto Cearense pela Primeira Infância, e realmente é um convite para o movimento cearense aí em prol dessa causa. Que vai virar brasileiro. Com certeza. O Conexão fica por aqui com esse tema fantástico, né, sobre o Pacto Cearense pela Primeira Infância. Se você tem sugestão de tema ou alguma dúvida, mande um e-mail pra gente. Vivi, você se lembra qual é o nosso e-mail ainda? Nosso e-mail é comunicação@tce.gov.br. Agora, você quer ficar pertinho do tribunal, receber as notícias mais quentes do que acontece aqui na Corte Cearense, você pode receber pelo seu canal favorito de mensagens instantâneas. Basta cadastrar o número 859-8969-3544. E aí, mande um oi pra gente, você já entra na nossa lista. O Conexão Cidadão fica por aqui, com coordenação de Kelly de Castro e a produção pela Assessoria de Comunicação. A gente se vê na próxima semana. Até a próxima, pessoal.